Graça e paz, meus irmãos, a paz de Cristo, a paz de Deus, pela misericórdia de Cristo, mais uma vez aqui, William Bugiga, o diácono da igreja, o Senhor Jesus Cristo, a salvação dos povos. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, saúdo os irmãos do interior de São Paulo aí, a qual nós temos conhecido, pessoas da verdade, pessoas que estão unidas pelo Evangelho de Cristo, a paz da nossa parte, a paz do pastor Sérgio para todos, Sérgio Bugiga. Nós, pela misericórdia de Cristo, estamos unidos para pregar um evangelho da verdade. Os nossos familiares de outras igrejas da verdade, que estão aí pelo Brasil e pelo mundo, damos a paz do Senhor a todos. Irmãos e irmãs aí que estão firmes no intento de buscar a palavra de Deus e não coisas do homem, amém? Rapidamente nós vamos falar um ponto aqui que o Senhor tem nos ensinado, tremendo da parte de Deus, sobre a liberdade. Nós temos que entender a liberdade que Cristo nos chamou e não confundir a liberdade com libertinagem e nem com leviandade diante de Deus, amém? Então, tremendamente, nós temos que entender que Cristo, ele nos chamou a uma liberdade, mas a liberdade que Cristo nos chamou foi uma liberdade de nós sermos libertos da escravidão da lei. Ou seja, o povo da lei, eles não andavam debaixo da liberdade de Cristo. Eles andavam debaixo dos rudimentos da lei. Então, a criança tinha que ser circuncidada ao 8º dia. Nós vemos que eles sacrificavam pelos pecados, ofereciam holocaustos. Nós vemos que eles tinham que praticar várias coisas, a qual eram descritas nas leis, sendo rudimentos do Velho Testamento, rudimentos da lei, da antiga aliança, que Deus tinha determinado para aqueles que obedeciam à lei, para aqueles que eram servos de Deus. E Cristo nos chamou à liberdade da graça. Nós andamos não mais debaixo dos mandamentos da lei, mas sim os mandamentos de Cristo. E o mandamento de Cristo, nós vemos que a da graça, nós não temos que oferecer holocausto, cordeiro, porque Jesus é o nosso cordeiro. Jesus sacrificou a si mesmo por nós, para a remissão de nossos pecados. Não precisamos oferecer pombinha, animalzinho, não precisamos guardar o sábado, não precisamos. Nós temos a liberdade de Cristo Jesus em nossas vidas. Então é tremendo, e é essa a liberdade. Hoje nós vemos as pessoas confundindo. Eu tenho a liberdade de Cristo, eu sou livre. E as pessoas estão vivendo na prática do pecado, da libertinagem, da leviandade, falando que estão libertas, livres, debaixo dos braços de Cristo. Amém? Preste atenção, tremendo aqui na palavra. Livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. A palavra diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então nós vemos que o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então muitas pessoas estão usando essa palavra para quê? Para andar na vaidade, na sensualidade, para se envolver com política, com porfia, não obedece mais a palavra, dão calote nas pessoas, fazem o que querem, fazem o que lhe aprova, e estão confundindo, abrindo as portas de muitas igrejas, dizendo que estão na liberdade. Mas nós temos que tomar cuidado que isso não é a liberdade de Cristo. Ir contra a prática do Evangelho não é liberdade. E contra o Evangelho é libertinagem, é lascívia, é porfia, é avareza, é não dar ouvido ao cumprimento da palavra. Então, muitos têm dito assim: olha, nós temos que olhar os corações das pessoas. Aonde está isso na Bíblia? A palavra diz que o coração do homem é enganoso, então como que você vai olhar o que está dentro do coração? A palavra diz que da onde vêm as guerras, as lutas, as dissensões, as destruições, não vêm dos deleites do vosso coração? E aí, a palavra diz para nós olharmos pelos frutos os conhecereis. Árvore boa não dá fruto mau, nem árvore má dá fruto bom. Pelos frutos os conhecereis. Não diz para nós olharmos pelo coração, porque do coração procede os maus pensamentos, as guerras, as pelejas. A boca fala do que o coração está cheio. E aí, nós temos que olhar pela palavra, se praticam ou não a palavra. Amém? Olha a diferença do conhecimento de Deus. Amém? Livro de Gálatas,
para a honra e glória do Senhor. Olha que a palavra diz, Gálatas 2, apóstolo Paulo: depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação, eles expus o evangelho que prego entre os gentios, particularmente os quais estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos, que se tinham entremetidos secretamente, estavam a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem à servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse em vós. Amém? Então preste atenção. Paulo, ele fala que irmãos se introduziram secretamente para ver as liberdades que eles tinham em Cristo e por eles a sujeição da lei, a ponto de constranger as pessoas a se circuncidar, acusarem eles que não estavam guardando a prática da lei, não estavam circuncidando, não estavam guardando sábado, não estavam fazendo isso ou aquilo. Ou seja, eles tinham a liberdade de Cristo de não guardar o sábado, porque Jesus disse, o meu Pai trabalha até agora e eu também. E aí, o sábado foi criado por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Jesus, ele falou que é lícito fazer o bem no sábado. E aí? Então, circuncidar, a nossa circuncisão é Cristo. Amém? E essa circuncisão é a circuncisão do nosso coração ser transformado. A circuncisão do coração, teu coração transformado pelo Evangelho, a renovação do Evangelho da paz. E os irmãos estavam ali secretamente vendo a liberdade que eles tinham, ou seja, não andavam na prática da lei, não ofereciam holocausto, não guardavam o sábado, não estavam na obediência da lei, sim da graça, não da lei de Moisés, e sim da graça. E os irmãos secretamente quiseram por ele a servidão, mas ele não cedeu. Amém? Então presta atenção. Não é que eles estavam ali fumando, bebendo, usando droga, dançando, tudo na vaidade, na lascívia, na sensualidade, na porfia, na prática do mundo, falando que estavam na liberdade de Cristo, que Cristo chamou eles para a liberdade. Não, eles estavam ali na liberdade do Evangelho, não praticando as obras da lei. Olha só, irmão, não confunda, não fale bobeira, não fala bobagem, não distorça a palavra não. Então eles não estavam ali na prática do pecado, e sim eles estavam na liberdade de Cristo, da graça, vivendo o Evangelho, e alguns da circuncisão quiseram acusar eles disso. Amém? Olha que tremendo. Gálatas 5, para a honra e glória do Senhor. 5:1. Amém? Gálatas 5:1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não vos torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Nós estamos livres na liberdade de Cristo. Não temos que se submeter novamente ao jugo da servidão, ao Velho Testamento, à lei, às obras da lei, porque nós estamos livres em Cristo. Amém, igreja? Não podemos nos colocar à servidão de homens. De novo, jugos da lei, amém? E não servidão de homens obedecendo a homens que não pregam a Bíblia, amém? Presta atenção. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Não usei da liberdade que Cristo vos libertou para dar ocasião à carne. Então não vem falar que você é livre, que você está em Cristo, que você tem a liberdade de Cristo e pode andar na lascívia, que Jesus o permitiu, que pode andar na sensualidade, que não sei o que. Não. Hoje nós vemos que a Bíblia diz o quê? Tenho porém contra ti que tolerares Jezabel, que ensina e engane o meu povo. Hoje as Jezabéis estão aí. São as pastoras, as bispas, as apóstolas, as diaconisas, estão aí, Jezabéis, ensinando e enganando o povo, porque elas, pela desobediência de 1 Timóteo 2,9, não têm um espírito sobre a vida delas, e por não ter o espírito, ensinam deleites e desejos do vosso coração. Tem até cooperadoras que são Jezabéis, cooperadoras que dizem, eu não sou apóstola, não sou bispa, eu sou cooperadora. Aí vai e quer dar ensinamento, quer ensinar os outros. E aí, não está porventura ensinando? Ensina coisa errada ainda.
Chegou a ponto de hoje mulheres ter autoridade para falar assim: ó, irmão, aqui na nossa igreja é assim, não gostou, pode sair. E aí? A mulher não deve ter autoridade de homem, o homem autoridade, né? A mulher não deve ter autoridade sobre o homem. E aí? Tem autoridade ministerial para mandar os outros sair da igreja. Então vamos analisar, meu irmão. Não use da liberdade para dar ocasião à carne. Amém? Cristo nos chamou à liberdade. Não useis então dessa liberdade para dar ocasião à carne. Não use dessa liberdade para viver na prática do pecado. Amém? Vamos lá. 1 Coríntios 8, para a honra e glória do Senhor. Amém? Livro de Coríntios. 1 Coríntios 8, amém? Versículo 9. Mas vedes que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Ou seja, está dizendo que está na liberdade, está bebendo, está enchendo a cara, falando palavrão, xingando, falando que é crente, fazendo essas coisas, andando igual uma Jezabel, na lascívia, na sensualidade, dizendo que não... Não, irmão, nós não temos que olhar, irmão. Lascívia continua sendo pecado, Gálatas 5,19. Porfia continua sendo pecado, emulação, ira, peleja, idolatria, dissensões, heresias, tá tudo lá. 1 Coríntios 6,9 diante, Gálatas 5,19, Apocalipse 21,8, 22,15, tá na Bíblia. E aí? É pecado, é iniquidade. Não vem falar que está na liberdade de Cristo, que a liberdade de Cristo não é libertinagem nem leviandade. A liberdade de Cristo é nós não andarmos segundo a lei, a obediência da lei, a escravidão da lei, e sim vivemos pelo evangelho de Cristo. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para ninguém se glorie. Tem pessoas que estão olhando, a pessoa está na lascívia, está na sensualidade, mas ela está fazendo a obra, olha que obra bonita, vamos ver pela obra. Não, pela obra nenhuma alma será justificada diante de Deus, que a salvação não vem por obras, a obra é só um cumprimento, a salvação é pela graça, é pela fé, é pela prática do evangelho. Isso é a conversão, a salvação. Amém, igreja? Está na Bíblia, está na palavra, está no Evangelho, amém? Preste atenção, olha que tremendo. Vamos de novo, 1 Coríntios 8. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. A sua liberdade muitas vezes está sendo escândalo para os fracos, fazendo o fraco tropeçar. Irmão, essa palavra aqui está falando do comer carne, da liberdade do comer, das coisas que os gentios sacrificavam a deuses estranhos. Então aquela liberdade deles era um tropeço para os mais fracos. Então nós usamos essa palavra em nossas vidas, de nada, tudo que nós fazemos pode ser escândalo para os mais fracos e até escândalo para blasfemarem o nome de Deus. Então nós temos que ver essas coisas e se afastar. Então cuidado para sua lascívia não ser escândalo para os mais fracos. Muitas vezes é fácil falar, não tá nem aí não. Cada um vai pagar o preço, mas você também, porque está na frente de ministério e está dando escândalo. E aí? E aí? Você também é crente, está dando escândalo para o seu vizinho, para sua vizinha. Então vamos prestar atenção. Vai brigar, fala palavrão, xinga. E aí? Todos vão prestar conta. Nós primeiramente, diáconos, pastores, cooperadoras, vai prestar conta. Tá falando palavrão, tá xingando, os vizinhos tá ouvindo, os outros tá ouvindo, Efésios 4:29, não sai da sua boca palavra torpe. Todos nós, seja da nossa igreja, seja de outra, vai pagar o preço com Deus naquele dia. Então, não é brincadeira não. Tá fazendo errado, vai pagar o preço com Deus, seja da nossa igreja, seja de qualquer igreja. Tá na Bíblia. Vai prestar conta, ninguém é menino, a palavra está sendo pregada, não quer viver, vai pagar o preço. Irmão, mas me deixou nervoso, não justifica. Irmão, mas falou isso, não justifica. Você tem a Bíblia, você tem a palavra, você não tem um espírito ou você não tem um espírito na sua vida? Os frutos do espírito é bondade, mansidão, temperança. Não invalidais e não entristeçais o espírito de Deus, a quais sois selados. Está na Bíblia, amém? Está no Evangelho. 1 Pedro, para a honra e glória do Senhor, vamos lá para o livro de Pedro. Aleluia, glória a Deus. 1 Pedro 2,16. Olha que a palavra diz: como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia. O que é isso? Nós somos livres. Como livres? Nós somos livres em Cristo. Livres para fazermos o que quiser. Mas a nossa liberdade não é para cobertura da malícia. Amém? Então, mas como servos de Deus, amai a todos, amai fraternalmente, temei a Deus, honrai o rei. Amém?
A paz do Senhor Jesus, a paz de Cristo, a paz de Deus. Não use da sua liberdade para cobertura da malícia, não use da sua liberdade para dar escândalo aos mais fracos, e cuideis que a sua liberdade não seja tropeço. Não adianta dar glória a Deus, não adianta dar aleluia, não adianta falar que está na frente de ministério e está indo contra a liberdade de Cristo, usando essa liberdade para cometer leviandade e libertinagem. Amém? A paz do Senhor Jesus, a paz de Cristo, a paz de Deus. Tchau, tchau.